Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vou fazer uma live curtinha aqui sobre, adivinha, intestino, né? Eu tô fixando aqui, ó. Tô fixando aqui o tema que eu vou discutir aqui com vocês. Muito bem. Pessoal, boa noite. Coloquei aqui o tema dessa apresentação. O ex-presidente Bolsonaro, ele passou por uma cirurgia de intestino agora recentemente. E ontem saiu a notícia de que o intestino do ex-presidente Bolsonaro ainda não havia funcionado. Veja, não vou entrar em nenhum assunto aqui ligado à política, nada disso. Eu quero falar da condição de saúde e do intestino, tá bom? Então, por acaso, se você gosta muito dessa pessoa, se você não gosta dessa pessoa, peço que você não se manifeste nesse sentido aqui, porque o que eu vou discutir aqui não tem relação com isso, apenas com o quadro. E problemas similares podem ser tratados por essa técnica que eu desenvolvi, chamada de estimulação neuroentérica. Então vamos lá. O ex-presidente Bolsonaro, ele sofreu um atentado em 2018, ele virou presidente, passou por algumas cirurgias e recentemente ele passou por mais uma cirurgia. E durante a recuperação, não é raro de que as pessoas, após procedimentos, e aí não precisa necessariamente ser uma cirurgia intestinal, o medicamento utilizado para manter, né, o paciente desacordado, esse medicamento faz com que o intestino pare de funcionar. O nome disso é ilho paralítico. E eu tenho lugar de fala aqui, porque eu passei por uma situação semelhante. E eu tenho certeza que, inconscientemente, esse foi um dos motivos pelo qual eu escrevi o livro O Primeiro Cérebro, e onde eu discuto, né, a estimulação neuroentérica. Estão chegando alguns colegas aqui, ó, sejam todos bem-vindos, tá? E dentro dessa sequela, vamos dizer assim, né, eu questionei ao cirurgião, falei assim, então, doutor, meu intestino vai voltar a funcionar? E aí ele falou assim, claro, vai voltar. Eu falei, quando? Ele falou assim, aí só Deus sabe. Então, muitas pessoas que, ao passarem por procedimentos cirúrgicos, têm como resultado o intestino paralítico por uma semana, por 15 dias. No meu caso, ficou tranquilamente mais de 10 dias. E eu tinha uma dieta que o médico sugeriu, alguns medicamentos para soltar o intestino, mas nada disso estava funcionando. Literalmente, o controle foi perdido. E aí, quando eu soube dessa notícia, né, eu achei interessante discutir com vocês aqui. Eu não tenho problema de intestino, eu não tenho problema de intestino preso, mas eu sei que muitas pessoas têm, principalmente mulheres. Entre 4 a 7 mulheres de um número de 10 tem algum problema intestinal.
Esse é um número muito expressivo, sabe? Tipo, pode chegar a 70% o número de mulheres que sofrem com problemas de ordem intestinal. Essa técnica que eu desenvolvi, chamada de estimulação neuroentérica, ela tem a capacidade de estimular os neurônios intestinais, a gente chama de enteroneurônios. Estimulando os enteroneurônios, melhora a qualidade da motilidade do intestino. E quando eu desenvolvi essa técnica, o objetivo não era intestino, não era. O objetivo era estimular o intestino para ter um resultado no cérebro. E a gente tem esse resultado, porque o intestino é quem manda no cérebro. Por isso que o nome do meu livro é O Primeiro Cérebro. Porque o cérebro do intestino, ele evolutivamente ele apareceu primeiro e embriologicamente ele se formou primeiro. Então este cérebro aqui, ó, ele é um descendente deste cérebro aqui, ok? Muito bem, então a base do meu tratamento é você estimular o intestino para ter um efeito no cérebro. E algumas pacientes me entraram em contato via Instagram e questionando se não seria possível aplicar essa técnica para constipação, intestino preguiçoso. Então, eu fui sincero, falei assim, olha, não apliquei e não tenho certeza. Mas como a técnica não utiliza medicamentos, não é nenhum procedimento invasivo, não tem efeitos colaterais. Então, eu propus, vamos fazer o teste, e o resultado foi maravilhoso, resultado para quem tem intestino preguiçoso, é maravilhoso. Quando a notícia relativa ao intestino do ex-presidente Bolsonaro, isso apareceu, ó, você pode digitar aí no Google, né? Intestino de Bolsonaro não funciona. Tá? O nome dessa condição é ileoparalítico. E aí me veio aqui, falei assim, ó, essa minha técnica ia ajudar. Essa minha técnica ajudaria o ex-presidente Bolsonaro e pessoas que têm essas condições. Por isso que estou fazendo uma campanha de divulgação. Ontem eu participei de 2 eventos divulgando a técnica, divulgando o livro. Veja, o nome da técnica é estimulação neuroentérica. Fui eu quem desenvolveu a técnica e a técnica tem resultados muito, muito, muito bons. E é importante que a comunidade médica, especificamente a equipe de cirurgia, que não tem meios para ajudar essas pessoas que sofrem no pós-cirúrgico por o intestino paralisado, eles não têm conhecimento, não têm um tratamento. É só aguardar o tempo passar que em algum momento isso vai funcionar. Então essa minha técnica de estimular os neurônios intestinais, ela tem efeito no caso do presidente Bolsonaro, de intestino ilioparalítico, e ela tem total aplicação em casos de intestino preso, constipação intestinal. Veja, chega a ser 70% das mulheres. Então, 7 a cada 10 mulheres têm algum problema intestinal. E essa minha técnica chamada estimulação neuroentérica, ela tem um efeito. Como se dá o efeito? Eu já mencionei anteriormente.
que ele visa ativar, né, elevar a atividade elétrica dos enteroneurônios, que são os neurônios intestinais. Veja, nenhum órgão do corpo, a não ser o sistema nervoso central e o intestino, tem neurônios. O coração é um órgão vital, não tem neurônios. Os pulmões não têm neurônios. Esses dois órgãos têm inervação, ou seja, o sistema nervoso central chega até esses dois órgãos que eu mencionei, coração, pulmões, mas esses órgãos não têm neurônios próprios. O intestino tem. Os cerca de 400 milhões de neurônios presentes no intestino grosso, eles são responsáveis por perceber o que acontece. Eles são responsáveis por decidir como o intestino vai funcionar. Isso é fantástico. Existe um sistema autônomo dentro do nosso organismo, que é o intestino. Quando você oferece um medicamento que paralisa a atividade neurológica, que é os medicamentos anestésicos, isso também tem um efeito no intestino. Então o intestino, ele sempre é agredido por um tratamento de outra parte do corpo. Já é de conhecimento, provavelmente vocês que estão assistindo aqui sabem. Se você tomar um antibiótico para dor de ouvido, tem um impacto desastroso no intestino. O consumo de antibiótico deve acontecer em último caso. Okay? Então as pessoas, ao serem submetidas a um procedimento cirúrgico, ela vai ficar com problema de ir ao banheiro por semanas. Nesse caso, essa técnica chamada de estimulação neuroentérica aplica descargas elétricas num mapa no intestino. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Nesse livro eu mapeei aqui áreas do intestino e esse mapa tem efeito no cérebro. Então é um mapa que tem um equivalente aqui no cérebro. Estimulando pontos do intestino, você melhora a atividade elétrica dos neurônios intestinais. Melhorando a atividade dos neurônios intestinais, você melhora a performance do intestino. Isso tem um impacto no funcionamento do intestino. Por isso que eu venho dizer para vocês que essa técnica tem total aplicação em casos semelhantes ao que está acontecendo no intestino do ex-presidente Bolsonaro. Além disso, é uma técnica que tem aplicações em diversas condições neurológicas e comportamentais. Já é de conhecimento geral que doenças como Parkinson, esclerose múltipla, têm gênese no intestino, ou seja, são doenças originadas no intestino, doenças que são originadas no intestino. Então, se você melhora o funcionamento dos neurônios do intestino, você melhora a comunicação intestino-cérebro, você melhora a qualidade das células de imunidade e você melhora a circulação do intestino. Então, você que está assistindo isso, provavelmente você nunca ouviu falar sobre a circulação do intestino. A gente precisa cuidar da circulação intestinal. A gente precisa melhorar a circulação intestinal. Isso nunca foi dito. Eu estou trazendo isso agora. A gente ouve falar da circulação cerebral, que é importante, obviamente, e a gente precisa cuidar disso. A circulação cardíaca, que é importante, a gente precisa cuidar disso também.
Existem ferramentas para isso. Mas ninguém nunca falou sobre a circulação intestinal e qual o impacto disso na saúde, tanto na saúde intestinal como na saúde geral do corpo. Veja, o intestino manda no cérebro e o cérebro controla tudo que acontece no corpo. Então, se o cérebro não funcionar bem, isso vai ter um impacto, vai ter um reflexo, né, no corpo todo. Então, melhorando a qualidade do intestino, você melhora o próprio intestino, tá? E você melhora a atividade cerebral, isso tem um impacto geral, geral no corpo. Quando a gente fala em intestino, o que vem à mente é a alimentação. E o foco do meu estudo não é a alimentação. Então, no livro que eu publiquei aqui, eu não falo de alimentação. Alimentação, nutricionistas já vêm trabalhando bem, tratando bem desse tema. Tá? Nutrólogos já vêm tratando bem desse tema. Então, eu acho desnecessário gastar energia, uma vez que outros cientistas já estão debruçados sobre esse tema. O que eu venho trazer para vocês é um tema novo, que é a estimulação neuroentérica para doenças neurológicas e para problemas intestinais, como constipação, muitas mulheres sofrem, e como o caso de íleo paralítico está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. E repito, muitas pessoas sofrem de condições semelhantes após procedimentos cirúrgicos. Fazem uma cirurgia e isso tem um reflexo no funcionamento do intestino e, obviamente, isso é ruim. Muitos colegas acessaram aqui. Os neurônios do intestino, eles têm uma parte sensorial que percebe o que está acontecendo no intestino, tanto da parte química do intestino, quanto da parte de bactérias do intestino, como na parte de movimentação. Então existe um sistema que a gente chama de propriocepção no intestino. Veja, quando você faz um movimento, por exemplo, assim, de fechar os dedos da mão, o sinal para a mão fechar parte do cérebro, ele desce então pela medula espinal, sai via nervos e vem controlar os músculos, que a maior parte deles fica aqui, no antebraço. Só que no músculo existe um sensor aqui, Esses sensores informam para o sistema nervoso que o movimento foi executado. Então é um sistema de biofeedback. E existe, a gente chama isso de propriocepção, e existe isso no intestino. Então quando o intestino contrai, ele gera um sinal que neurônios no próprio intestino percebem que o movimento foi realizado. Então é uma propriocepção intestinal. O intestino, então, os neurônios motores e sensoriais, eles formam ali núcleos, e esses núcleos são importantes para fazer processamento, pequenos processamentos, e tomar decisões com relação ao funcionamento do próprio organismo, do próprio intestino. Veja a importância, muito grande, a importância do intestino é muito maior. A importância dos neurônios intestinais. Aí você comeu alguma coisa que não caiu muito bem, os neurônios sensoriais captam essa toxina, e se eles chegarem à conclusão de que não tem como resolver o problema, então eles aceleram o processo de eliminação. E aí o indivíduo tem a diarreia para eliminar. Veja, a diarreia, na maior parte dos casos, é um mecanismo de defesa, né?
O Valdo disse aqui, já tive aula com você na faculdade. O ensino é fantástico. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Se você conhecer alguém que tem problemas intestinais, aí você passa esse link para eles, hein? Tá? Então, o intestino é um sistema, o intestino é um órgão que tem conexão com o sistema nervoso. Funciona, inclusive os neurônios funcionam de forma semelhante, só que os neurônios do sistema nervoso central, a maior parte deles é de neurônios mielinizados, que tem bainha de mielina. Enquanto que no intestino, a maior parte dos neurônios intestinais são neurônios amielínicos. São neurônios que que não tem, né, bainha de mielina. Mas nem por isso eles deixam de ser menos importantes. Tá? Valeu, Valdo. Um abraço, querido. Então, pessoas que têm intestino preguiçoso, que é o que a gente chama de constipação, você fazendo a estimulação neuroentérica, você consegue reequilibrar a atividade elétrica do intestino, o intestino volta a funcionar. Sem medicamento, sem aqueles chás tradicionais, por exemplo, muitas pessoas fazem uso de cáscara sagrada. Isso é prejudicial para o intestino, isso irrita o intestino. Isso não é bom. Uma vez na vida dá para você utilizar, mas sempre não dá, entende? Porque ele é tóxico para o intestino. E isso, obviamente, vai trazer problemas de curto a médio prazo, entende? Então, seria interessante que a equipe médica conhecesse essa técnica, e essa técnica, então, pode ser uma alternativa para os pacientes que sofrem de ilho paralítico e outras condições em que o intestino, por alguma razão, não funciona adequadamente. Mas, como disse no começo dessa live, isso eu vi ontem numa reportagem sobre a condição clínica do ex-presidente Bolsonaro, em que o intestino ainda não havia voltado a funcionar. Em regra geral, assim, demora mesmo para voltar, mas o paciente sofre. O paciente fica sofrendo, às vezes por semana. E se após a cirurgia fosse aplicada a estimulação neuroentérica, já no mesmo dia, no máximo no outro dia, o intestino estaria funcionando. E o paciente seria privado de todo esse sofrimento que ele leva aí por semanas. Quando o intestino volta a funcionar, como ficou muito tempo, as fezes ficam ressecadas. E aí isso tem uma dificuldade muito grande na evacuação. Tá? Muito grande. Então, é um sofrimento. Dependendo da idade que o paciente tem, pode ser até perigoso. Tá? E aí eu estou me referindo ao esforço de evacuação propriamente dito. Ok? A professora Carla entrou aqui também. Ó, o Edu, a Ellen, o Clebson, todo mundo que passou aqui por essa live aqui hoje. Legal. Intestino é um tema do momento. Vão avançar muito as pesquisas com relação ao intestino. Estou agora no meio de uma pesquisa que a gente vai fazer uma publicação até o final do ano, essa é a expectativa, com relação à técnica chamada de estimulação neuroentérica. Essa técnica eu escrevo nesse livro chamado O Primeiro Cérebro. Então, lá em 1996, o Dr. Michael Gerson, um médico americano, ele publicou um livro chamado The Second Brain, né, o segundo cérebro. E aí pegou essa coisa de que o intestino é o segundo cérebro, mas eu já trago uma visão mais avançada. O intestino, ele é o primeiro cérebro. Ele é mais importante
do que a gente imagina, tá bom? Estou encerrando então essa apresentação. Espero que vocês tenham curtido aí essa apresentação. Se possível, passe para as pessoas que vocês conhecem que sofrem, né, com algum tipo de problema intestinal, que essa técnica provavelmente vai ajudar, né? Sou estudante de nutrição. Minha mãe reclama de intestino solto. Ela evita comer salada de frutas. O que fazer nesse caso? Ô Valdo, é o seguinte: a atividade elétrica do neurônio, na maior parte das pessoas, ela está abaixo do normal. E isso faz com que os neurônios trabalhem bem lento, entende? Em pessoas que o intestino é muito esperto, o intestino é solto, a atividade elétrica fica lá em cima. Então a atividade do intestino é muito rápida. Esse tratamento tem total aplicação em pessoas com intestino solto. Por quê? A atividade elétrica estiver abaixo, a gente faz ela subir. Se a atividade elétrica estiver alta, a gente faz ela descer, com a estimulação neuroentérica. O que essa técnica faz é uma modulação dos neurônios intestinais. E aí o intestino volta a funcionar adequadamente. Tá bom? Tudo bem, Valdo. Tenho certeza que vai ajudar aí a sua mãe também. Tá? É isso aí, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Me despeço aqui. Logo a gente se prepara para fazer uma outra live com temas relacionados a intestino também, tá bom? Um beijo no coração de vocês aí. A gente se vê lá.